Prontos para mais um encontro? Bom, gente, ainda tem 7 participantes. Vamos ver se mais pessoas entram. Todo mundo está conseguindo me escutar direitinho? Tranquilo. O áudio está bom? Tudo ok? Aqui tá normal. Ótimo. Se estiver instável, se estiver com algum problema, vocês chamem a minha atenção, tá? Para que a gente possa tentar corrigir. Vou compartilhar logo aqui a tela enquanto os outros colegas vão chegando aí. Estão conseguindo ver o compartilhamento da tela? Está aparecendo para vocês, gente, compartilhamento da tela? Oi, oi, alguém me deu um ok? Sim. Tá, gente, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre morfofisiologia. Um momentinho, tem mais pessoas entrando. Hoje nós vamos falar sobre morfofisiologia, tá? Ou seja, estrutura e função celular de 2 grupos, que são as bactérias e as arqueabactérias. Na verdade, essa aula, gente, ela é uma espécie de revisão da parte estrutural e funcional de bactérias, que é a primeira parte do que a gente vai ver para a primeira verificação, da disciplina que vocês viram lá no 3º semestre, que, se eu não me engano, pelo que me foi falado na nossa aula passada, foi o Maurício que ministrou para vocês, né? E por que da importância da gente revisar esse material, revisar esse conteúdo? Porque para que nós possamos entender e falar de microbiologia clínica, falar sobre os aspectos clínicos desses micro-organismos, a questão de tratamento, como os medicamentos, né, como os antimicrobianos eles agem, vocês têm que relembrar a função das estruturas desses organismos, certo? Todo mundo está ouvindo? Legal? Tudo ok aí? Sim. Sim? Então tá. Então, para começar, eu lanço uma pergunta para vocês. E aí, quem tiver sentido à vontade para falar, para responder, fiquem à vontade. Só lembrando, gente, que vocês estão sendo avaliados de forma constante, tá? Então, a participação de vocês, como nós falamos na aula passada, ela é também de crucial importância em todo esse processo de avaliação que nós teremos pela frente, tá? Então, eu quero saber de vocês, eu sei que vocês sabem. Qual a diferença básica? Não precisa falar sobre as diferenças específicas, e também não é o nosso objetivo aqui, mas só para deixar claro a diferença, uma diferença geral de bactérias e árquea. Qual é a diferença básica, geral, desses 2 grupos? O que vocês acham? Pode falar, aqui é o momento de errar, tá? Vamos errar aqui para que na prova a gente não tenha dificuldade nenhuma. Quem aí pode responder? Qual é a diferença básica entre o grupo das bactérias e das arqueabactérias? O que vocês acham? Quem quer falar? Estão aí? Primeiro, bactéria e arquea são procariotos, são eucariotos, ou uma é procariota e a outra é eucariota? Ficou mais fácil agora. O que vocês acham? Alô? Nenhum corajoso?
Tá, vocês estão tímidos ainda, né? Vão se soltar ao longo da aula. Gente, ambos, tanto bactéria quanto arqueabactéria, são organismos procariontes, tá? São procariotos, certo? Qual é a diferença básica entre eles? A bactéria é esse procarioto comum que convive no nosso meio aí. Tanto as bactérias, os procariotos patogênicos, quanto não patogênicos. Por exemplo, aqui nesse ambiente que eu estou, tem vários micro-organismos. Eu não estou sozinha aqui. Tem fungo, tem bactéria, tem vários tipos de organismos com certeza aqui. Essas bactérias que estão aqui nesse momento, que vivem em ambientes aos quais a gente convive, esses ambientes mais comuns e compatíveis com a vida, fazem parte do grupo bactéria. As arqueabactérias já são aqueles procariotos que vivem em ambientes, como é que eu posso falar para vocês? Adversos. O que seria um ambiente adverso? É um ambiente que, teoricamente, seria incompatível com a vida. Um exemplo, tem arqueabactéria que vive em altíssimas temperaturas, aquelas temperaturas vulcânicas, lavas vulcânicas que devem atingir em torno de 300 graus Celsius ou mais, tá? Ah, coitadinha, né? Ela tá ali, vai torrar a bactéria. Claro que não, é o ambiente natural dela. Ela suporta altas temperaturas. E tem também arqueabactéria que vive em temperaturas muito baixas, como, por exemplo, temperaturas dos árticos, né? Polo Norte, Polo Sul, temperaturas muito abaixo de zero, coisa que nós não suportaríamos e as bactérias, o grupo bactéria em si também não suportaria. Outro exemplo, esses organismos podem viver também, falando dos arquea, tá? Podem viver em ambientes com alta salinidade, baixa salinidade, um pH muito alto, um pH muito baixo. Então, essas características, esses fatores abióticos, dessa forma extrema, que seria complicado de nós habitarmos, esse grupo, eles conseguem suportar muito bem esse tipo de ambiente. Certo, gente? Deu para entender? As bactérias, grupo bactéria em geral, são esses que vivem em ambientes comuns, tá? E as arqueabactérias são organismos que vão viver em ambientes mais extremos. Tudo ok aí com a diferença dos dois grupos? Podemos avançar? Tudo certo. E professora, essas arqueobactérias, ela não tem estrutura celular, parede celular? Tem, é uma bactéria do grupo Arqueabactéria, tá? É um procarioto. A estrutura celular é muito semelhante ao grupo bactéria. Ambos são procariotos, tá? A parede celular, ribossomos, né, que é a única organela que está presente nos organismos procariotos. Isso, quem foi meu aluno viu essa diferença básica, né, dos dois tipos celulares lá no primeiro semestre. Quem ainda lembra aí do primeiro semestre? Quem se deu bem comigo no primeiro semestre? Quem tirou 10? Ninguém? Professora, Oi. a H. pylori, ela é considerada uma arqueabactéria por ela habitar numa... Não. Ela não é pH muito considerada. ácido. Por mais que ela viva em um ambiente com pH baixo, ela não é considerada uma arqueabactéria, é bactéria mesmo. Só que ela vive em um ambiente específico, ela suporta. Não quer dizer, gente, que qualquer organismo que suporte um pouquinho mais de um determinado fator que seria incompatível com a nossa vida seja a arqueabactéria, tá? Eu estou dando essa diferença básica no geral, ok? Mas alguns organismos têm as suas particularidades. Calma, que tem mais gente entrando aqui, rapidinho. Tá, vamos dar continuidade. Não estou conseguindo trocar os slides.
Professora, uma dúvida aí. Oi, diga. Existe alguma arqueabactéria que, digamos, que habite o organismo humano? Arqueabactéria que habite o organismo humano? Não, Que eu conheça, não. não, né? Que eu conheça, não. Gente, travou aqui, não estou conseguindo passar os slides. Só um momentinho. Tá, vamos lá. Vamos falar agora sobre forma e tamanho desses organismos. O que dá forma e, consequentemente, colabora para o tamanho de qualquer célula, não apenas das células procarióticas, gente. Se a gente for pensar, todas as nossas subestruturas celulares, elas são formadas por uma associação de quê? De moléculas, né? De compostos orgânicos e inorgânicos. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Eu não estou mais vendo vocês aqui. Positivo. Alô? Sim. Tá, gente. Então, todas as estruturas bacterianas, sejam de bactérias, seja de arquea, seja de células eucariontes, elas são formadas por uma associação de moléculas, tá? De macromoléculas ou também moléculas menores, né? Micromoléculas. Um exemplo aqui é a membrana citoplasmática. Vocês lembram do que a membrana citoplasmática é formada? Isso lá do primeiro semestre. Quais são os dois principais componentes que fazem parte da membrana citoplasmática? Bora ver quem lembra aí. Peptídeo glicano, professora. Não, membrana citoplasmática. Você já está avançando para a parede celular. Parede celular. Fosfolipídica. Fosfolipídios, né? Que é um lipídio, a macromolécula é o lipídio. E proteínas, Agora, né? não estou conseguindo lhe ouvir direito. Estão me ouvindo? Alô? Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Sim. Então, a membrana plasmática de qualquer célula é formada por uma dupla camada de fosfolipídios com inserção de proteínas. Qualquer membrana tem essa citoarquitetura, ou seja, acabamos de provar que essa estrutura é formada por uma associação de macromoléculas. Que macromoléculas, gente? Lipídios e proteínas. A parede celular também é formada por uma associação de moléculas. Aí foi o que a colega falou lá do peptídeo glicano, né? O peptídeo glicano é um polissacarídeo que ele é formado por uma porção polissacarídica e também por uma porção proteica, né? Porque ele é formado também pela cadeia lateral de tetrapeptídeos, que a gente vai ver mais adiante na aula, certo? Inclusões celulares, que são vesículas que armazenam substâncias, também formadas por associação de moléculas, flagelo. Qualquer estrutura celular em geral é formada por uma associação de moléculas. Entendido, gente? Sim? Yes. Sim, professor. Com relação à forma, quais são as formas que as bactérias, né, que esses procariotos podem assumir? Você já conhece isso lá do ensino médio, né? As duas formas básicas são cocos, acompanhe aqui, que são essas estruturas esféricas, e a outra estrutura básica são os bastonetes. Por que ele é chamado de bastonete? Porque esse micro-organismo ele é formado por uma estrutura em bastão, né? Isso é chamado de bacilo ou
bastonete. Ah, mas e as outras formas que a gente está vendo aqui? Essas outras formas, elas são variações dessas formas básicas. Por exemplo, os cocos, eles podem se associar formando estruturas semelhantes a um colar, né? Se associar aqui em cadeia, como vocês podem ver. Como é que eu chamo essa estrutura em cocos que se organizam em cadeia? Eu chamo de estreptococos, tá? E se esses cocos se organizarem formando um aglomerado parecido a um cacho de uva, eu vou chamar de quê, gente? Estafilococos, certo? Então, os cocos podem se associar em cordão, e aí eu chamo de estreptococos, ou aglomerados numa estrutura semelhante a um cacho de uva, eu vou chamar de estafilococos. Se eu tiver um coco que se une com o outro, né, casadinho ali, ninguém entra aí nessa relação, como são dois, eu chamo de quê, gente? Dois, eu chamo de diplococo, certo? Temos também aqui que o bacilo ele pode sofrer uma variação na sua forma. Ele pode sofrer uma torção formando a outra forma chamada de espirilo. Então, o que é o espirilo? Nada mais é do que uma variação que vem do bacilo. Tá? O bacilo sofreu uma torção, formou uma estrutura espiral, por isso eu chamo de espirilo. E aí eu posso ter vários tipos de espirilos, tá? Vários tipos de espirilos de acordo com a quantidade de espirais e de acordo com o tipo de torção. Como, por exemplo, aqui, olha. Eu tenho uma estrutura, parece uma vírgulazinha. Ó. Se vocês forem olhar ali, ó, uma estrutura parece uma vírgula. Como ele parece uma vírgula, eu chamo de quê? Vibrião. Tá? Então, esses aqui são os vibriões. Qual é o nome daquele que tem vários espiraizinhos assim, bem curtinhos e próximos uns aos outros? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, eu vou chamar de quê? Que forma é essa, gente? É um espirilo, mas como ele tem vários espirais e os espirais são bem próximos, eu chamo de espiroqueta, tá? Essa daqui é a forma espiroqueta. Um exemplo da forma espiroqueta é o treponema. Treponema pálido, ele tem esse formato aqui em espiral. É um espirilo do tipo espiroqueta. Nós temos também bactérias pedunculadas, que são essas estruturas aqui, ó, alongadas. E temos aquelas bactérias bem delgadinhas, que em geral vivem no solo, tá? Que são as bactérias filamentosas, certo? Então, quais são as duas formas básicas que a gente tem de procariotos? Cocos, bastonetes. Sendo que os cocos podem se associar formando colares, né? Se associar formando cadeias, eu chamo de quê? Em cadeia, gente? Streptococcus. Streptococcus. Se eles se associarem em grumo, eu chamo de quê? Estafilococcus. Estafilococcus. Se tiver só dois, eu chamo de diplococo. Se o bacilo sofrer, uma variação na sua forma, uma torção, eu tenho a forma que vem a partir dele, que é o espirilo, né? E eu posso ter vários tipos de espirilo, ok? Então, vamos avançando aqui. Agora eu lanço um questionamento aí para vocês, para quem estudou genética lá. Qual foi o semestre que vocês viram genética? Foi com o professor Bruno, eu acho. Foi com o Bruno? Quinto semestre, né? Esse semestre, o professor Bruno com certeza falou de aspectos evolutivos, né? Das células e tal. Eu pergunto para vocês, o que direciona o quê? A morfologia, a forma, vocês acham que ela que direciona a função, uma função determinada no organismo, ou a função, ela irá direcionar a forma desse organismo? O que vocês acham? Pensando aí como geneticistas evolutivos. Repita a pergunta, por gentileza, professor. A morfologia, a forma, ela que determina a função, ou a função irá direcionar a forma? O que vocês acham? A função direciona a forma. Muito bem. Todo mundo
concorda com o colega? Eu concordo. Uma função fenotípica, né, professora? Muito bem. Por que a função que irá direcionar a forma? Porque o que irá direcionar essa mudança de função é algo que está ali onde, gente? No material genético, né? Ou seja, as mutações, né, de ganho de função, as mutações a gente sabe que elas não são apenas benéficas, tem mutações maléficas também, tá? Mas as mutações que vai te trazer uma vantagem é ela que vai direcionar a forma de qualquer organismo, certo? E não a forma que irá direcionar a função, ok? Todo mundo entendeu? Aqui nós temos uma tabela só a nível de curiosidade. Por quê? Porque as bactérias, né, os procariotos, em geral, eles são muito pequenos se comparados com as células eucariontes, tá? Em geral, um procarioto, ele apresenta em torno de 1 a 5 micrômetros de diâmetro. E um eucarioto tem de 10 a mais micrômetros de diâmetro, certo? Mas existem alguns procariotos, né, algumas bactérias, que são muito grandes, como eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, essa primeira aqui que está em destaque é a Thiomargarita namibiensis. Olha aqui o tamanho dessa bactéria. É uma bactéria gigante, gente, 750 micrômetros. Qual é o tamanho em geral que uma bactéria apresenta, que um procarioto apresenta, que eu falei para vocês? De 1 a 5 micrômetros. Olha essa bactéria aqui, totalmente destoando, né, do geral. Então, é uma bactéria gigante, né, até maior do que muitas células eucarióticas. Porém, lá também no outro lado, né, da curva, nós temos aqui a menor bactéria do mundo conhecida, tá? Que é o Mycoplasma pneumoniae. O Mycoplasma pneumoniae, ele apresenta 0,2 micrômetro de diâmetro, certo? Então, a gente pode encontrar bactérias aí com uma grande variedade de tamanhos, mas, em geral, elas vão apresentar de 1 a 5 micrômetros. Em geral, elas são bem pequeninas, ok? Vamos falar agora sobre as estruturas dos procariotos, tá? Das bactérias. Aqui nós temos a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática, vocês já estão carecas de saber que ela é uma barreira permeável seletiva. Por que permeável seletiva, gente? Porque ela não vai deixar entrar qualquer coisa, também não vai deixar sair qualquer coisa que seja importante para ela. Ela vai selecionar o que entra e vai selecionar o que sai. E para isso ela tem todo um sistema de transporte, certo? Tem proteínas que vão proporcionar essa troca, né? Esse intercâmbio de moléculas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Aqui só para mostrar a estrutura para vocês, tá? A bicamada aqui fosfolipídica. O que seria essa estruturazinha, esse azulzinho aqui? Esse azulzinho é o fosfato, né? O grupo fosfato. Por quê? Porque qual é o principal lipídio presente nas membranas citoplasmáticas? Nas biomembranas? O fosfolipídio. Por que ele é chamado de fosfolipídio? Porque ele apresenta um grupamento fosfato na sua cabeça polar, tá? Então, aqui é a porção hidrofílica, né? E aqui é a porção hidrofóbica. Vocês ainda lembram a diferença de hidrofílico e hidrofóbico? Hidrofílico, por que fílico? Porque tem afinidade. Afinidade por quem? Pela água. Hidrofóbico, fobia. Ah, eu tenho fobia a tal coisa. O que seria isso? Fobia. Fobia eu não gosto, né? Eu tenho aversão. Então, isso. Então, a porção hidrofóbica, ela fica voltada uma para outra. Por quê? Porque tem água tanto dentro da célula quanto fora da célula. E aí, essa porção que não gosta de água, ela não vai se voltar para onde a água está. Então, a tendência dela é o quê? Essas caudinhas, elas se voltarem uma para outra, se escondendo da água. Bora ver quem é que lembra dessa característica que proporciona isso para a membrana? Porque a membrana, ela apresenta essa bicamada. Eu já falei, né? Que é porque
tem a questão de uma porção ser hidrofílica e uma porção ser hidrofóbica. Uma molécula que apresenta na mesma estrutura uma porção hidrofílica e uma hidrofóbica, eu chamo de quê? Essa molécula é o quê? Anfifílica. Anfipática. Anfipática. Anfipática, isso. Lá, quando eu dei aula para vocês... Professora, Oi. tem um pessoal falando que está aguardando a liberação da senhora aí. Tá, deixa eu ver aqui. Só um momentinho, gente. Desculpa por interromper. Não, tem que interromper, senão eles não vão assistir. Pronto, acho que agora Da minha casa. todos já entraram. Aí, estão vendo de novo aqui o compartilhamento? Estamos. Esse computador não está ajudando. Acho que é só maximizar, eu acho, né, pessoal? Oi? Acho que falta só maximizar, já está aparecendo na tela. Pois é, eu estou tentando agora. Tá, continuando. Ainda tem gente na espera? Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Me avisem. Então, aqui nós temos, mais uma vez, aqui ó, a bicamada fosfolipídica. O que seriam essas estruturas aqui? Parecem umas batatas. O que vocês acham? Que estruturas são essas? Proteínas. São as proteínas, né? As proteínas podem assumir várias funções nas membranas biológicas, né? Uma delas é de transporte, outra é de quê? Sinalização celular, né? Funcionando como receptores. Então, elas podem apresentar muitas funções ali na membrana. As proteínas, né? Elas têm uma disposição ali na membrana, né? A porção, as superfícies hidrofóbicas dela, assim como os fosfolipídios, gente, as proteínas também, elas são anfipáticas. Elas têm uma porção hidrofílica e uma porção também que é hidrofóbica. As superfícies hidrofóbicas, elas vão ficar onde? Na porção transmembrana, que é onde está a porção fosfolipídica, que também é hidrofóbica. E as porções, superfícies hidrofílicas, vão ficar voltadas, né? Ou para o ambiente, ou para o citosol, certo? Devido também a essa característica das proteínas serem anfipáticas. Vamos falar agora sobre uma estrutura muito importante, né? Uma molécula muito importante presente nas membranas citoplasmáticas, tá? Essa estrutura, ela proporciona rigidez, resistência e estabilidade para a membrana, ou seja, ela regula a fluidez da membrana. Que nas nossas células, né, que somos organismos formados por células eucariontes, nas células eucariontes, qual é a molécula que irá proporcionar essas propriedades para as membranas? São os esteróis, né? Que esterói
Esterol específico, desculpa. Professora, desculpa, é que tem Oi? um pessoal tentando entrar e não está conseguindo, entendeu? Tá, deixa eu tentar aqui de novo. Tem uma forma de admitir todo mundo, só que eu não lembro como foi que o rapaz me ensinou. Entraram? Conseguiram? Pronto, todo mundo conseguiu? Todo mundo entrou, gente? Perguntem lá. Ainda não, professora. O pessoal está tendo dificuldade para entrar. Mas eu estou admitindo todo mundo, eu não sei porque não está dando certo. Uma pessoa está aguardando. Aqui. Georgiane, admitida. Era só ela que estava faltando? O Eider está tentando entrar. Oi? Ainda tem mais alguém tentando? Sim, tem o Eider. Aqui não está aparecendo para mim, gente. Os que estavam faltando, eu já... Não está mais aparecendo ninguém. Eu consegui entrar, professora. Ótimo. Não está mais aparecendo. A princípio, aqui, para mim, está todo mundo na sala. Não tem ninguém na sala de espera. Tá, continuando que já vai dar 10 horas e a gente não consegue avançar. Tá, então, nas nossas células, né, células eucariontes, quem é que regula a fluidez da membrana citoplasmática? Quem é que vai regular essa fluidez? É quem, gente? São os esteróis. Que esterol, em particular? É o colesterol. Aí, se vocês viram comigo, lá, quem foi meu aluno lá no primeiro semestre. Nas bactérias já é diferente. A estrutura, né, o componente, o composto que vai regular a fluidez, ele é chamado de opanoide. Ele não é do grupo dos esteróis, mas ele apresenta uma estrutura química bastante semelhante aos esteróis, tá? Logo, ele é capaz de assumir uma função também semelhante aos esteróis, tá? Então, qual é a função, se cair na prova para vocês? Qual é a função dos opanoides na membrana citoplasmática de procariotos? O que vocês vão dizer? Ele é responsável por regular a fluidez daquela estrutura, né? Proporcionando rigidez, resistência e estabilidade para a membrana. Observem aqui que a estrutura do opanoide, ela é muito semelhante com a estrutura do colesterol. E o colesterol, ele faz parte do grupo dos esteróis. Continuando, existe diferença, gente. Aqui, ó, prestem bem atenção, que essa parte aqui é um pouquinho complicada, tá? Mas vamos falar devagarzinho para que vocês possam entender. Existe uma diferença na membrana citoplasmática, tá? Diferenças entre a membrana citoplasmática de bactéria e de árquea, tá? A primeira diferença é na questão dos lipídios, tá? As árqueas apresentam fosfolipídios diferentes da membrana das bactérias. Quais são os lipídios que estão presentes em árquea que não estão presentes nas bactérias? Olhe para cá. É o glicerol de éter e o diglicerol tetraéter. Essa é a primeira diferença. A primeira diferença
do tipos de fosfolipídios. Segunda diferença, ligação éter e não éster entre a cabeça polar do fosfolipídio e a cadeia lateral, que nesses organismos apresenta 20 carbonos, tá? Cadeia lateral. Cadeia lateral é aquela porção hidrofóbica, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Primeira diferença da membrana citoplasmática de bactéria e árquea, tipo de fosfolipídio. Qual é o fosfolipídio que está presente na árquea, mas não está presente nas bactérias, gente? Glicerol diéter e o diglicerol tetraéter. Isso vai influenciar no tipo, na organização da membrana desses organismos, tá? Dependendo do tipo de fosfolipídio, as árqueas, bactérias vão poder ter membrana em bicamada ou membrana em monocamada, certo? E a questão aqui dessa ligação éter? Vocês aprenderam lá com a Kemel, com a Dani, quem foi professor de vocês ali na parte da química, que ligações que estão presentes na formação de lipídios são ligações do tipo éster, né? Qual é a ligação que liga as subunidades formadoras das proteínas? Quem são as subunidades que formam proteínas? Aminoácidos. Aminoácidos. Quem é que liga os aminoácidos? Um ao outro. Ligações peptídicas. Ligações peptídicas. Muito bem. Que tipo de ligação liga monossacarídeos para formar os polissacarídeos? Como é o nome da ligação? Ligação glicosídica. Tá? Qual é o nome da ligação que vai ligar as subunidades formadoras dos ácidos nucleicos? Ponte de hidrogênio? Depende, né? A ponte de hidrogênio vai ligar uma base a outra base que estão paralelas numa dupla fita de DNA. Mas quem é que vai ligar, né, as subunidades lá, os nucleotídeos lá, em uma única cadeia? Ligação fosfodiéster. E assim os lipídios também. Os lipídios, a ligação que forma lipídio que liga o álcool, que no geral é o glicerol, a cadeia lateral, uma ligação éster, tá? Mas aqui nas arqueabactérias não é uma ligação éster, e sim uma ligação éter. Certo, gente? Olha a diferença aqui entre as duas ligações. A ligação éster tem essa dupla ligação com oxigênio. Na ligação éter não existe essa dupla ligação, tá? Então, ligação éter só está presente na formação dos fosfolipídios da membrana de árquea ou de bactéria? De árquea, bactéria, tá? Vamos entender aqui, ó, para quem não conseguiu... Oi. A senhora podia pedir para o pessoal desligar o microfone, que tem gente ouvindo, assistindo jornal aí, tem outros suando o nariz, aí complica muito, ó. A gente poder entender aqui. Tudo bem. Pessoal, quem tiver com áudio ativado, vocês podem desativar por gentileza. E caso vocês queiram participar, fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, aí vocês ativem o áudio e peçam a palavra, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, ó, a gente falou que os tipos de fosfolipídios que estão presentes em árquea, eles são específicos da membrana de árquea e não estão presentes nas bactérias. Quais são os dois tipos? Glicerol diéter e o diglicerol tetraéter. Na biologia, gente, eu costumo dizer que a biologia é muito fácil. Tem gente que acha difícil, mas eu costumo sempre tentar provar o contrário, que é fácil. Muitas das vezes, o conceito está na palavra. Você estuda a palavra, pela etimologia da palavra, você já consegue ter uma ideia do que aquilo seja. Por exemplo, o que é um fosfolipídio do tipo glicerol diéter? Olha, glicerol é o quê? Um álcool, né? Que é um dos componentes de muitos lipídios. Éter é aquela ligação que está presente apenas onde? Nos fosfolipídios de árquea.
Então, por que glicerol de éter? Porque, preste atenção aqui, acompanhe o cursor. Eu tenho aqui uma molécula de glicerol, ó, aqui o glicerol, com duas ligações éter. Olha aqui, uma, duas, tá? Então, glicerol de éter, certo? Aqui embaixo eu já tenho o quê, gente? Quantas moléculas de glicerol? Duas. Uma, e aqui ao lado, duas moléculas de glicerol. Cada molécula de glicerol tem quantas ligações éter? Duas. Olha aqui. Uma, duas. Esse outro também. Uma, duas. Logo, eu tenho o quê, gente? Diglicerol, porque eu tenho dois de glicerol. Um, dois. Tetraéter, por quê? Porque eu tenho 4 ligações éter. Deu para entender, gente? Deu? Diglicerol, tetra, éter. Cada ligação éter aqui está ligada a uma cadeia lateral chamada de cadeia fitanil, tá? Essa cadeia fitanil, ela é formada por 20 carbonos, certo? No diglicerol tetraéter, eu tenho uma cadeia fitanil ligada à cadeia fitanil do outro glicerol. Logo, como elas se fundem, eu vou ter aqui um grupamento bifitanil. Por que bifitanil? Porque eu tenho o fitanil de um lado com o fitanil do outro fundido. E é por isso que o diglicerol tetraéter, esses organismos vão formar membranas em monocamada, em uma única camada, porque ocorre a fusão dos dois grupos fitanis. Os organismos que apresentam membrana contendo fosfolipídio glicerol de éter já vai apresentar uma membrana em bicamada, porque não ocorre fusão das cadeias fitanis. Como vocês podem observar aqui, ó. Aqui é uma membrana citoplasmática em bicamada. Ela é em bicamada porque o fosfolipídio que está formando ela é o glicerol de éter, certo? E aqui nós temos uma membrana em monocamada, porque ocorreu fusão, certo? Dos grupos fitanis. Logo, eu tenho uma membrana em monocamada. Esse tipo de membrana com esses fosfolipídios estão presentes apenas em membrana de arqueabactérias, tá? Nas bactérias já é mais semelhante aos fosfolipídios dos eucariontes. Com relação à função, quais são as funções da membrana? Existem várias, né? Eu trouxe aqui algumas básicas para vocês. Uma delas é separar o conteúdo citosólico do meio externo. A membrana citoplasmática não é ela que delimita o que é célula do que não é célula, né? Então, ela está separando o conteúdo celular do conteúdo não celular, ou seja, do meio extracelular, uma das funções. Outra função da membrana citoplasmática dos procariotos: produção e conservação de energia, tá? Ou seja, essa membrana citoplasmática dos procariotos, elas têm essa capacidade de produzir e armazenar energia, principalmente a energia conhecida como energia protomotiva. O que é energia protomotiva? Uma energia gerada a partir de diferença de cargas, como vocês podem observar aqui, ó. Diferença de carga negativa com carga positiva, isso é capaz de gerar, armazenar e fornecer energia protomotiva. Outra função, transporte de substâncias. A membrana citoplasmática é um sítio, é um local onde estão presentes vários tipos de proteínas. Dentre essas proteínas, nós temos proteínas utilizadas no transporte, ou seja, aquelas proteínas que vão realizar o intercâmbio de moléculas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Aqui só para relembrar os dois tipos básicos de transportes. Quais são os dois tipos básicos de transporte, gente? Nós temos o transporte ativo e o transporte passivo, né? Qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença do ativo para o passivo? Um precisa de energia. Isso. Qual deles precisa de energia? O ativo. O ativo, né? E o passivo não precisa de energia.
Thelma, por que o ativo precisa de energia? Olhando para essa imagem aí, por que você acha que o transporte ativo precisa de energia? Porque ele vai contra o gradiente. Muito bem. Ele vai contra o gradiente de concentração. E para quem não lembra, para quem não sabe, nunca entendeu o que é o gradiente de concentração, é a diferença, né, na quantidade de solutos, daquele soluto específico, entre o meio extracelular e o meio intracelular. Observe aqui que a seta cinza ela está mostrando o direcionamento do transporte. Então, essas moléculas elas estão entrando na célula. Esse aqui é o meio intracelular, esse aqui é o meio extracelular. A bolinha verde, né? A concentração da bolinha verde é maior dentro ou fora da célula? Dentro ou fora da célula? Ela é maior. Ela é maior dentro da célula, né? Porém, o que está acontecendo aqui? As bolinhas que estão em menor concentração lá fora, elas que estão entrando. Ou seja, elas estão indo contra a uma multidão que já tem lá dentro. Para ficar bem prático, imaginem que vocês todos, acabou a pandemia, vocês todos estão aqui na sala de aula. Nesse horário, já quase 10 horas, está todo mundo aí morrendo de fome, né? Tem gente que já vem direto do trabalho para cá. E aí, vocês querem, bateu a campa e querem todo mundo sair ao mesmo tempo. A sala está lotada, certo? Mas existem 3 pessoas, 3 super-heróis que estão lá fora, digamos que seja, os super-heróis que vocês conhecem aí, que vocês gostam. Homem-Aranha, Mulher Maravilha, o He-Man. São super-heróis, então eles têm o quê? Muita força, muita energia. Por mais que vocês estejam em maior quantidade, eles vão conseguir entrar. Por quê? Porque eles têm mais energia que vocês e eles estão forçando para poder entrar. É como essas bolinhas aqui, tá? A tendência maior seria o quê? Vocês que estão em maior quantidade conseguirem sair da sala, se tivessem pessoas comuns lá fora. Mas como não tem pessoas comuns lá fora, eles têm que fazer uma força, né, para poder entrar e conter todo mundo dentro da sala de aula. Ou seja, está indo contra o gradiente de concentração. Deu para entender mais ou menos a analogia? Deu? Sim. Ou seja, essas bolinhas, né, esses solutos, eles tiveram que gastar energia para poder entrar. Por quê? Tem muitos querendo sair, mas eles estão querendo entrar. Certo? Agora, o transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. Como tem muito soluto aqui, ó, ele consegue entrar tranquilamente. Não precisa gastar energia. E aqui também. Agora, qual é a diferença desses dois? Ambos são passivos, né? O transporte passivo é subdividido em 2 tipos. A difusão facilitada e a difusão simples. A diferença é que a facilitada, ela é facilitada. Ou seja, algo está facilitando esse tipo de transporte. Quem é que está facilitando, gente? A proteína carreadora. Eu tenho um canal lá que proporciona a entrada desse soluto. E aqui eu tenho algum tipo de proteína carreadora? Aqui eu não tenho, né? É a difusão simples. Pequenas moléculas conseguem passar por entre os fosfolipídios, tá? E conseguem entrar na célula, certo? Quais são os tipos de transporte, sistema de transporte presente nesses procariotos, gente? Nós temos 3 tipos, que são transporte simples, translocação de grupo e o transportador ABC. A diferença é que o transporte simples, ele ocorre, né? A molécula que vai ser transportada, ela não sofre nenhuma modificação química, tá? Eu tenho água fora, vai entrar, vai chegar água lá dentro, não sofreu modificação química nenhuma, certo? Porém, utiliza energia, ou seja, é um transporte, se está utilizando energia, é um transporte ativo ou passivo? Se está precisando de energia? Transporte ativo, né? Que tipo de energia é usada no transporte simples? A energia da força protomotiva. Que energia é essa?
é aquela proveniente da diferença de cargas elétricas, tá? Então, transporte simples, a molécula é transportada sem modificação química e utiliza a energia da força protomotiva. O outro tipo é a translocação de grupo, também chamado de sistema fosfotransferase. Na translocação de grupo, já ocorre o quê? Modificação química do substrato, ou seja, a molécula ela sofre uma modificação, uma alteração na sua forma química, na sua estrutura química. Quem é o responsável por proporcionar essa mudança na estrutura química dela? É uma molécula chamada de fosfoenolpiruvato, que é uma molécula rica em fosfato, ou seja, uma molécula bastante energética, capaz de fazer uma alteração na modificação química dessas moléculas que são transportadas por meio desse tipo de transporte. Tá? O outro tipo é o transportador ABC. Por que ele é chamado de ABC? Ele é chamado de ABC por quê? Porque ele utiliza 3 componentes no sistema de transporte dele. Quais são os 3 componentes? Um deles é essa proteína aqui, ó, chamada de proteína periplasmática de ligação. Então, eu tenho o componente 1, eu tenho o componente 2, que é o componente 2, é a proteína transmembrana, é o transportador, né? E o terceiro componente é essa enzima aqui, ó, que é a ATPase. Qual é a função da ATPase? Fornecer energia para o evento. Tá? A ATPase quebra ATP para fornecer energia para que esse transporte possa acontecer. Então, é um transporte ativo ou passivo esse aí? Acho que é ativo, professora. Isso, porque usa a energia do ATP. Tá? Então, entenderam por que transportador ABC? Porque eu tenho 3 componentes envolvidos nesse transporte, que é a proteína periplasmática de ligação, o transportador, a carreadora e a ATPase, certo? Aí quem pode estar se perguntando, professora, mas por que eu tenho que ter essa proteína periplasmática de ligação? Essa proteína periplasmática de ligação ela é necessária por quê? Porque a molécula que está sendo transportada, ela não tem aquela afinidade específica ali, né, para chegar até o transportador, tá? Ela não consegue chegar sozinha. É como se uma pessoa cega estivesse lá no canto da sala querendo chegar lá na porta. Como ela não conhece o ambiente, vai ser difícil dela chegar, porque ela não está vendo, entendeu? O que a proteína periplasmática de ligação faz? Ela, sim, tem uma grande afinidade pela molécula ser transportada, ela se liga na molécula e ela irá conduzir essa molécula até ao sítio de entrada do transportador. Certo, gente? Então, recapitulando, quais são os 3 tipos de sistemas de transporte presentes nos procariotos? Transporte simples, translocação de grupo e transportador ABC. Como é que ocorre o transporte simples? Ocorre com modificação ou sem modificação química da molécula? Sem modificação. Sem modificação química. Ocorre com gasto energético ou não? Sim. Ocorre com gasto energético. Translocação de grupo. Tem modificação química da molécula ou não? Ocorre modificação química? Sim ou não? Tem modificação. Sim. Tem modificação química. Quem é que promove essa modificação química? É uma molécula chamada de fosfoenolpiruvato. É difícil. Fosfoenolpiruvato. E o transportador ABC, ele é chamado de ABC porque ele apresenta 3 componentes. Quem são os 3 componentes? Proteína periplasmática de ligação, proteína transportadora e uma enzima chamada de ATPase, que degrada ATP para fornecer energia para esse sistema. Certo? Certo. Continuando. E quais são os tipos de transportadores, gente? Dependendo de quantas moléculas são transportadas e do direcionamento da molécula. Nós vamos ter 2 tipos básicos, que é o uniportador e o cotransportador. Olha, uniportador. Por que eu chamo de uniportador?
Olha o nome aí já explicando o que é. Uniportador, o que seria, gente? Transporta uma molécula Transporta só uma molécula. Uma molécula, isso. Um uniportador, ou seja, o transporte do tipo uniportador, né? Ou seja, esse transportador chamado de uniporte, ele vai transportar uma única molécula, tá? Seja entrando na célula, seja saindo da célula. E o cotransporte, era cotransporte, eu tenho transporte de mais de uma molécula, né? O que é um colaborador? Colaborador não é aquele que trabalha junto com o outro? Isso. Ele não está sozinho, né? Por isso que é o cotransporte, tá? Então, no cotransporte, ou seja, eu tenho mais de uma molécula sendo transportada. Sendo que o cotransporte, né, o cotransportador, ele pode ser de dois tipos, que é o antiportador e o simportador. O que seria um antiportador? Anti dá uma ideia de contrário, né? Então, o antiportador seria o quê, gente? É aquele que transporta moléculas em sentidos opostos. Olha aqui, a laranjinha, ela está entrando, enquanto a amarelinha está saindo. Então, o transporte em que uma molécula vai entrar no sentido e a outra vai sair, tá? E o simporte, no simporte, as moléculas elas vão ser direcionadas para o mesmo sentido, né? Olha que as duas entrando ou as duas podem sair. Deu para entender a diferença? Uniportador e cotransportador? Sim. Cotransportador antiporte e o simporte. Ok, gente? Então, avançando. Por que o sistema ABC ele está presente apenas em bactérias gram-negativas, gente? Ele está presente presente apenas em bactérias gram-negativas, por quê? Porque ele apresenta lá aquela proteína periplasmática de ligação, essa aqui, ó. E a proteína periplasmática de ligação, ela está localizada num espaço chamado de periplasma. E o periplasma é um espaço que fica entre a membrana citoplasmática e a camada de peptidoglicano da parede celular e está presente apenas em bactérias gram-negativas. Bactérias gram-positivas não apresentam espaço periplasmático. Logo, se não tem espaço periplasmático, não tem proteína periplasmática de ligação. Se não tem proteína periplasmática de ligação, não apresenta esse tipo de transporte, que é o sistema ABC, tá? Então, o sistema ABC, ele está presente apenas em bactérias gram-negativas. A gente já vai falar mais das diferenças entre a parede celular das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Vamos falar agora da parede celular, que é muito legal. Qual é a função da parede celular, gente? É uma estrutura que vai proporcionar o quê? Resistência, né? Rigidez para a célula, né? Impedindo com que essa célula, esse procarioto, ele se rompa. Por quê? A bactéria, né, esses procariotos, eles costumam acumular muito soluto. Como eles acostumam acumular muito soluto, a pressão dentro deles aumenta muito, tá? Essa pressão ela seria comparável à pressão no pneu de um carro. Então, imagine, né? Essa célula ali sofrendo essa pressão interna. Quem é que suporta essa pressão para que a bactéria não se rompa? A parede celular. Então, é uma estrutura formada por componentes que vão permitir essa resistência, tá? E qual é a composição da parede celular? Ela é formada pelo famoso peptidoglicano. E o peptidoglicano ele é formado pelo quê, gente? Por uma cadeia linear de glicano. Essa cadeia linear é formada por 2 monossacarídeos que eles estão presentes ali de forma alternada. Quem são os 2 monossacarídeos? Esses dois aqui, ó. N-acetilglicosamina, vocês podem tentar memorizar com NAG, e o ácido N-acetilmurâmico, que vocês podem memorizar com NAN, tá? Então, NAG, N-acetilglicosamina. NAN, é só vocês colocarem o ácido na frente, tá? Então, ácido N-acetilmurâmico. Quem são esses caras aqui?
São açúcares simples, são monossacarídeos. Bolinhas lá, os monossacarídeos. Quem vai ligar um monossacarídeo no outro para formar uma cadeia linear? Quem vai ligar? É uma ligação que liga açúcares, ou seja, uma ligação glicosídica. Glicosídica de que tipo? Não é qualquer uma. É uma ligação glicosídica do tipo beta 1,4. Por que beta 1,4? Porque liga o carbono 1 do monossacarídeo ao carbono 4 do outro monossacarídeo na sequência da ligação. Tá? Então, composição do peptídeo glicano, cadeia linear de glicano formada por monossacarídeos. Quem são esses monossacarídeos? NAG/NAN. Aí imaginem, olha, várias camadas de monossacarídeos, né? Várias camadas de glicano ali. Elas estão soltas, gente. Elas precisam ser conectadas. Quem vai conectar as camadas entre si? É uma estrutura chamada de cadeia lateral, que vocês podem memorizar com CLT. Por que CLT? Cadeia lateral de tetrapeptídeos. Então, a cadeia lateral de tetrapeptídeos, porque tetrapeptídeo, tetra vem de quê, gente? De 4, né? Lembra quando o Brasil ganhou tetra? Lá em 1994? Acho que foi 94. Por que tetra? Porque ele ganhou pela 4ª vez, né? Então, tetrapeptídeos, porque essa cadeia lateral apresenta 4 aminoácidos, certo? E esses aminoácidos, eles estão em posições específicas, tá? E eles são específicos. Quem são esses aminoácidos? L-alanina, D-alanina, ácido D-glutâmico. Esses daqui são constantes, sendo que a L-alanina está sempre na primeira posição. Então, eu sempre vou ter L-alanina primeiro. Quem vai ser o segundo aminoácido na ligação? Vai ser o ácido D-glutâmico. Tá? Desculpa, na 4ª posição. Tá? Na 4ª posição, a D-alanina. Quem vai estar na segunda posição? O ácido D-glutâmico. Quem é que vai mudar aí? Vai ser a 3ª posição. O terceiro aminoácido, ele pode mudar. Ele vai poder ser ou uma lisina, tá? Ou um ácido diaminopimélico. Certo? Então, recapitulando, a cadeia de tetrapeptídeos vai ligar uma cadeia linear a outra cadeia linear, tá? Do peptídeo glicano, certo? Por que tetrapeptídeo? Porque é formado por 4 aminoácidos. Quem são esses 4 aminoácidos? L-alanina, que está na primeira posição, tá? Ácido D-glutâmico, que está na segunda posição. Na 4ª posição, a D-alanina. Quem é que vai mudar, diferenciar? Vai ser a 3ª posição. Quem é que pode estar na 3ª posição? O aminoácido lisina ou o ácido diaminopimélico, que vocês podem memorizar aí com DAP, tá? Diaminopimélico. Ok? Agora vamos ver isso daí aqui nessa imagem. Olha aqui o esqueleto de peptídeo glicano. Quem é esse daqui? É um dos monossacarídeos, é o NAG, ó, N-acetilglicosamina. E aqui eu tenho o NAN, ácido N-acetilmurâmico. Olha quem está ligando um monossacarídeo ao outro. Que ligação é essa aqui? É a ligação glicosídica, porque está ligando açúcares, tá? Glicosídica de que tipo? Beta 1,4. Isso já foi questão de prova, tá? Qual é a ligação que vai ligar os monossacarídeos NAG e NAN na cadeia linear de glicano do peptídeo glicano? Que tipo de ligação? Ligação beta 1,4. Então, aqui é a cadeia linear e aqui eu tenho a cadeia lateral, tá? Essa cadeia lateral vai ligar uma cadeia linear a outra cadeia linear que pode estar localizada abaixo, né? Dependendo do número, né? Da quantidade de camadas de peptídeo glicano presente naquele micro-organismo. Certo? Então, aqui, ó, primeira posição, L-alanina. Segunda posição, ácido D-glutâmico. Terceira posição é o que muda, né? Que pode ser uma lisina ou um ácido diaminopimélico. Nesse caso, é o DAP, ácido mesodiaminopimélico.
e na última posição sempre uma D-alanina. Então, essa estrutura aí vocês têm que entender, tá? Porque quando a gente for falar de antimicrobianos, a gente for falar principalmente lá dos beta-lactâmicos, eles vão atuar justamente interferindo nessa estrutura da parede celular, tá? Da camada de peptidoglicanos. Ainda tem gente acordada aí? Muito já dormiram? Professora, estou acordada. Eu ônibus Vamos estava lá. passado. Vamos então à diferença, né? Desses dois grupos. Gram-positiva, o que é gram-negativa? Por que há essa diferença, gente? Devido ao quê? À estrutura da parede celular. A estrutura da parede celular dos polissacarídeos divide, tá, esse grupo em dois subgrupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Eu sei que vocês conhecem já aí as características básicas, a gente vai ver algumas outras que talvez vocês não lembrem. Mas logo que vem logo à cabeça de vocês em termos de diferença da gram-positiva para a gram-negativa é a espessura, né? Quem é mais espessa? Quem tem parede celular mais espessa, a gram-positiva ou a gram-negativa? A gram-positiva, tá? A gram-positiva tem a camada de peptidoglicano mais espessa, ou seja, 90% da parede celular das bactérias gram-negativas é formada por peptidoglicanos, tá? Na maioria das vezes, várias camadas. Outra diferença, presença de ácido teicoico. Esse polissacarídeo aqui, ele está presente apenas em bactérias gram-positivas, tá? Não tem ácido teicoico em parede celular de bactérias gram-negativas. Então, uma outra diferença aí, ácido teicoico presente apenas em bactérias gram-positivas. Quem é mais espessa? As gram-positivas. A gram-negativa, ela já é, a camada de peptidoglicano é mais delgada. Logo, vai apresentar apenas uma pequena porcentagem de polipeptidoglicanos, tá? 10% apenas de peptidoglicano presente na parede celular de bactérias gram-negativas. E a ausência aqui do ácido teicoico, tá? A ausência de ácido teicoico, que está presente apenas em bactérias gram-positivas. Então, aqui nessa imagem, só para mostrar para vocês os dois tipos aqui, ó, gram-positivos, camada de peptidoglicano aqui, vocês podem ver bem espessa aqui em marrom. Aqui em azul, esse fiozinho é o que? A membrana citoplasmática. A gram-negativa, outra diferença aqui, olha, aqui é a membrana citoplasmática dela. Bem aqui, esse fiozinho marrom é a camada de peptidoglicano, que é bem mais delgada. E aqui em cima, uma outra diferença, tá? Que a parede celular de bactérias gram-negativas apresenta uma membrana a mais. Apresenta uma estrutura chamada de membrana externa. Essa membrana externa também é formada por uma bicamada de fosfolipídios e apresenta o famoso LPS, tá? Que tem uma importância clínica aí. Só para mostrar para vocês aqui, a parede celular de bactéria gram-positiva. Olha como ela é bastante espessa. Quem são essas estruturas? Parecem umas batatinhas fritas. São os ácidos teicoicos. Eles podem estar atravessando aqui tanto a camada de peptidoglicano, quanto também chegando aqui à membrana citoplasmática. Outra diferença, que a gente até falou lá na frente, a parede celular de bactéria gram-positiva não apresenta o espaço periplasmático. Olha, a camada de peptidoglicano é ligada rente à membrana citoplasmática, tá? Diferente da membrana da parede celular de bactérias gram-negativas, que tem aquele espaçozinho chamado de espaço periplasmático. Aqui, gente, é só um experimentozinho para mostrar para vocês a importância dessa parede celular nos procariotos, a resistência que essa parede celular proporciona para esses organismos, tá? Então, observem bem aqui, é bem fácil de entender. Aqui nós temos dois ambientes.
Esse ambiente aqui é um ambiente hipotônico, ou seja, solução com pouco soluto, ou seja, hipotônico, tá? Tenho pouco soluto e muito solvente, né? Pouco soluto e muito solvente na solução, nesse meio. E aqui eu tenho um ambiente chamado de isotônico. Olha, iso dá uma ideia de igualdade, né? Isomeria. Por que iso? Porque eu tenho um ambiente protegido osmoticamente, tá? Quantidade de soluto e solvente, ela é semelhante dentro e fora da célula, né? No ambiente e no interior da célula. Aqui nesse ambiente, olha, já vou mostrar para vocês, mas só antes da gente dar continuidade, a lisozima é uma enzima que está presente normalmente, naturalmente no nosso organismo. E ela nos protege contra infecções bacterianas. Por quê? Porque ela é capaz de quebrar aquela ligação que liga os monossacarídeos. Ou seja, essa enzima ela quebra a ligação glicosídica beta 1,4 das cadeias de glicano. Agora vocês têm que tentar lembrar, memorizar, né, mentalizar a estrutura lá da parede celular, certo? A lisozima, ela vai quebrar a ligação beta 1,4 da cadeia linear de glicano lá da parede celular das bactérias, ok? Então, imagine aqui que nesse ambiente, tá, hipotônico, vocês ainda lembram o que seja uma solução hipotônica? Hipotônica, porque tem pouco soluto e mais solvente. Hipertônica, porque tem mais soluto do que solvente, tá? Isso daí, essa diferença, né, de solutos e solvente vai direcionar o processo osmótico, né? Aí a osmose, né? O que seria a osmose? Transporte de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, ok? Então, imagine aqui, ó, eu tenho a célula, tá? Que é a minha bactéria. E aí eu jogo a lisozima aqui, tá? O que a lisozima vai fazer, gente? O que ela faz? Quebra a ligação. Degradar a parede celular. Isso, mas especificamente que ligação, Thelma? Beta 1,4. B1,4. Beta 1,4. Aí eu joguei lá as minhas bactérias e joguei a enzima. Pá. Aí ela vai quebrar a ligação beta 1,4. Quando ela quebra a ligação beta 1,4, o que acontece com a parede celular que estava ali firme, rígida? Ela fica fragilizada, certo? Como ela está fragilizada, ok? Qual é a tendência do que acontecer com a célula? Já que o ambiente aqui é um ambiente hipotônico. A água que está presente em grande quantidade no meio, como não tem mais parede celular, ela vai começar a fazer o quê, gente? Entrar na célula, certo? Vai começar a entrar na célula em grande quantidade. Eu não tenho mais a parede celular porque ela foi digerida pela lisozima. E aí a célula vai inchar e vai entrar em lise celular. Deu para entender, gente? A parede celular que estava protegendo a célula, ela foi digerida. Como a célula está no ambiente não protegido osmoticamente, tá? O direcionamento do soluto vai ser para o interior da célula. E aí ela não vai mais suportar essa pressão, porque a parede celular foi digerida. Logo ocorre o quê? A lise celular. Deu para entender? Deu sim, professora. Agora vamos olhar aqui para baixo. Aqui eu tenho um ambiente isotônico, ou seja, o processo osmótico ele não está acontecendo. Por quê? Porque o ambiente ele é protegido osmoticamente. Eu não tenho água entrando na célula e nem saindo da célula, tá? E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz lá em cima, só o ambiente que está diferente. Eu jogo a lisozima, tá aqui a lisozima, aí ela vai digerir, né? Quebrar a parede celular, quebrando que ligação? Glicosídica beta 1,4. Quando essa parede celular ela é quebrada, a célula, né, a membrana, só a porção de membrana citosólica sai e fica lá. O que acontece? Essa célula ela estoura?
Não, porque ela não estoura, porque ela está em um ambiente isotônico, ou seja, não vou ter água entrando. É um ambiente protegido osmoticamente, formando uma estrutura que eu chamo de quê? Protoplasto. O que é um protoplasto? São células desprovidas de parede celular. São células que não apresentam parede celular. Certo? Entenderam aqui a importância da parede celular? Proporcionando resistência para as bactérias. Sim. Então, vamos continuar. Então, aqui vamos mostrar mais um pouco das características da membrana externa, né? Então, a membrana externa, ela vai apresentar aqui, ó, aqui só um exemplo, a Escherichia coli, tá? A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, tá? Logo, apenas 10% da sua parede celular é composta de peptidoglicano, ou seja, a parede celular, ela é mais delgadinha, tá? A maior parte dessa estrutura é o quê? É a membrana externa, que é essa porção aqui, olha, gente. A membrana externa. Então, aqui eu tenho a membrana citoplasmática. Esse espaço entre a membrana citoplasmática e a camada de peptidoglicano e a camada de peptidoglicano e a membrana externa, eu chamo de espaço periplasmático, tá? Onde fica lá a proteína periplasmática de ligação do sistema de transporte ABC. Então, a membrana externa, né, que é aquela bicamada fosfolipídica presente na porção superior da camada de peptidoglicano, ela apresenta tanto função estrutural, mas ela também tem uma importância clínica, né? Ela é tóxica para os animais. Por que ela é tóxica? Porque ela apresenta uma estrutura chamada de lipídio A. Esse lipídio A, gente, ele é um dos componentes do LPS, que é o lipopolissacarídeo. Esse lipídio A, ele, quando liberado, né, quando a bactéria está lá, e aí você toma algum medicamento que, porventura, possa romper a bactéria, o lipídio A ele é liberado. E quando ele é liberado na corrente sanguínea, ele causa uma série de sintomas, tá? Principalmente aquele sintoma para quem teve já problemas estomacais fortes, dores estomacais fortes, causados por bactéria. Provavelmente, quem está causando isso são os lipídio A, que é uma endotoxina. Por que eu chamo de endotoxina? Porque ela está presa à estrutura da célula. Ela só é liberada quando a célula sofre lise celular, tá? E também a membrana externa, ela protege as bactérias gram-negativas de muitos antimicrobianos, tá? De muitos antibacterianos. Em geral, as bactérias gram-positivas são mais sensíveis aos antimicrobianos do que as bactérias gram-negativas, devido à ausência nas bactérias gram-positivas da membrana externa e à presença nas bactérias gram-negativas da membrana externa, que dá essa proteção a mais para esse tipo de micro-organismo. Outra característica da membrana externa das bactérias presentes apenas em bactérias gram-negativas é a presença de porinas. Quem são as porinas? São esses poros aqui, que estão presentes na membrana externa da parede celular de bactérias gram-negativas. Qual é a função desse poro? Função de como qualquer outro poro. Proporcionar o quê, gente? Transporte de nutrientes, né? Transporte de algo, que no caso das bactérias é transporte de nutrientes para o interior das células, sendo permeável a pequenas moléculas, tá? Também não vai entrar qualquer coisa ali, né? Só vai entrar soluto que seja compatível com esses poros. E aí as porinas, elas podem ser do tipo específicas e inespecíficas. As específicas, elas apresentam, né, possuem sítios de ligação para moléculas específicas, ou seja, eu tenho a porina ali, ela é específica apenas para uma molécula ou para um grupo de moléculas que tem afinidade com aquele poro. E as inespecíficas, ou seja, qualquer molécula que tenha um tamanho compatível com a luz do poro, vai conseguir atravessar aquele poro, por isso ela é inespecífica, tá? Formam canais preenchidos por água e as moléculas, se forem pequenas e compatíveis em termos de tamanho, né, para poder entrar, elas conseguem entrar tranquilamente. Periplasma também está presente apenas em bactérias gram
positivas, né? Tá certo? Periplasma está presente em bactérias gram-positivas? Negativo. Somente. Não, né? Gram-negativas. Só estou testando para ver se vocês estão dormindo. Então, periplasma é essa porçãozinha aqui, ó. Entre a membrana citoplasmática, a camada de peptidoglicano e esse espaço entre a camada de peptidoglicano e a membrana externa, tá? Então, no periplasma, eu vou encontrar enzimas hidrolíticas, tá? Essas enzimas que vão degradar macromoléculas para que possa entrar aqui para a estrutura interior da célula, né, para o citosol. Proteínas de ligação a substrato, que é aquela proteína periplasmática de ligação, que participa do sistema de transporte ABC. E também, no periplasma, vou encontrar quimiorreceptores, né, que vão proporcionar o processo aí quimiotático, tá, entre bactérias. E qual a importância clínica em termos de diagnóstico da estrutura da parede celular desses grupos, gente? Eu vou poder, né, utilizar dessa diferença para poder diagnosticar determinadas patologias, né? Não diagnosticar especificamente, mas pelo menos fazer uma triagem, né? Separar o que é gram-positivo e o que é gram-negativo, dependendo de você conhecer determinados sintomas característicos de determinadas infecções, né? Então, qual é o método que foi elaborado e que consegue diferenciar as bactérias gram-positivas das gram-negativas? É um método muito conhecido, que com certeza vocês fizeram práticas do método de Gram lá no terceiro semestre com o professor Maurício. Então, o método de Gram é um método de coloração diferencial que irá proporcionar a diferença, né? Você diferenciar as bactérias gram-negativas das gram-positivas. Como é que funciona esse método, gente? Primeiramente, eu tenho que fazer a colheita da minha amostra, né? Vou fazer a coleta, né? A colheita da amostra e vou preparar o meu esfregaço. Pegar a minha lâmina, fazer o esfregaço, fixar, faço a fixação pelo calor, passo ali numa chama e depois eu vou fazer os diferentes tratamentos, tá? Quem é o primeiro corante a ser administrado nesse processo? É o violeta de genciana. E aí, gente, eu quero que vocês tentem visualizar a estrutura da parede celular, tá? E como cada um desses corantes, dessas substâncias, vão se comportar nessa parede celular. Tá? Eu não quero que vocês simplesmente dizem, o violeta genciana, depois vem o Lugol, depois vem o álcool absoluto, quem corou de roxinho é gram-positiva, quem corou de rosa é gram-negativa. Eu quero que vocês entendam por que a gram-positiva ficou roxa e por que a gram-negativa ficou vermelha rosada. Tá? Não quero que vocês sejam apenas propagadores aí dessa falácia sem entender o porquê. Tá? Então, corei aqui com violeta de genciana. Quem é que vai absorver o corante violeta de genciana? Só a gram-positiva ou só a gram-negativa? Vocês acham? Quem aí vai absorver? Todos. Todos. Os dois grupos, gram-positiva, gram-negativa. Quem tiver ali vai absorver violeta de genciana, tá? Então, esse corante ele vai ser absorvido, né? Vai penetrar lá entre os espaços da arquitetura do peptidoglicano. Deixa um minuto, depois disso, a gente faz um tratamento com aqui o Lugol, né? O Lugol que já é bem característico da técnica. Mas poderia ser utilizado em qualquer solução iodada, né? Contendo iodo, tá? Então, eu jogo o Lugol. Quando o Lugol ele é absorvido, o que acontece com ele? Ele se liga à violeta de genciana, ele forma um complexo, tá? Ele se liga justamente para dar estabilidade para esse corante, para que ele possa permanecer ali. Certo, gente? Sim? Certo, então, logo o Lugol ele vai formar complexo tanto com o violeta de genciana das bactérias gram-positivas quanto da gram-negativa. Ok? Deixo um minuto também. E aí eu lavo com água, tá? Depois eu vou passar para a terceira parte, né? O terceiro processo, que é o tratamento com álcool,
que pode ser o álcool absoluto ou um álcool 95%, e aí dependendo, né, tem técnica que deixa 30 segundos, 15 segundos. 15 segundos já é o suficiente, que é o do esquema que eu estou mostrando aqui para vocês. Qual é a função do álcool ali, gente? O que o álcool vai fazer? Ele vai descorar, né? Então, esse processo é o processo de descoloração. Então, o que o álcool vai fazer? Ele vai lavar, né? Remover, descorar, tirar o corante. Ele vai tirar o corante de todo mundo? O que vocês acham? Não. Remove? Não. Remove da gram positiva? Vocês acham? Não. Remove. Mas não tudo. Calma. Da gram negativa, né, professora? Calma, Thelma. Ele vai remover da gram positiva, mas não tudo. Lembrem, fique imaginando aí. A camada de peptidoglicano da gram positiva, ela não é espessa? Bem espessa? Sim. Quando o álcool chega, o que ele faz? Ele remove apenas de porções superficiais. Lava um pouquinho. Mas ainda tem uma grande porção que ainda está impregnada. É por isso que a gente ainda consegue enxergar roxa. Tá? Agora, da gram negativa, como ela é bem delgada, o que o álcool faz? Ele tira tudo. Então, ele lavou a camada de peptidoglicano da gram negativa. Nesse momento, imaginando lá a lâmina de vocês, o que eu vou ter ali? Eu vou conseguir enxergar apenas as gram positivas, né? Por quê? Porque o álcool não tirou o corante todo dela. Só de porções superficiais que é imperceptível. Mas o que aconteceu aqui com a gram negativa, gente? Ela ficou totalmente aqui descorada, transparente. Se eu for olhar no microscópio, eu vou ver apenas as roxinhas. Aí eu posso dizer, não tem bactéria gram negativa. Tá certo meu pensamento? Não. Por quê? Conhecendo a estrutura da parede celular, eu sei que a gram negativa foi lavada pelo álcool. Para que eu possa enxergá-la, eu tenho que fazer o outro processo. Que processo é esse, gente? Contracoloração. O que a contracoloração vai fazer? Vai jogar um outro corante, que em geral é a fucsina, e a fucsina ela vai ser absorvida por quem? Pelas bactérias gram negativas. Por quê? Oi? Alguém falou? Pelas gram negativas. Porque a gram negativa está com o espaço todo liberado. Então, a fucsina vai ser absorvida. A fucsina pode até ser absorvida naquela porção superficial lá da camada espessa de peptidoglicano da gram positiva, mas ela não vai aparecer, tá? Quem é a cor predominante ali? A violeta de genciana, né? Porque foi absorvida em grande quantidade. E aí eu trato por 30 segundos com a fucsina e depois lavo com água e vou olhar, analisar no microscópio. Aí, analisando no microscópio, quem tiver corada em roxo, eu vou dizer que é bactéria do tipo o quê, gente? Gram positiva. Por quê? Porque absorveu ali o corante violeta de genciana e o álcool não foi capaz de remover esse corante. E quem tiver com a coloração arrosada, vermelhada, eu vou dizer que são as bactérias gram negativas. Certo? Deu para entender? Já posso pedir na prova, explique o processo de coloração de gram. Já? Assistindo mais 10 vezes a sua aula, dá para decorar. Não. Agora ficou mais fácil, tá? Está quase chegando ao fim da nossa aula, a gente só tem 9 minutos. Algumas outras estruturas que também não são menos importantes do que as outras que a gente já comentou. Como, por exemplo, as cápsulas e camadas limosas. São estruturas de proteção e resistência. Tá? Vai proteger a célula do sistema imune. Ou seja, bactérias que apresentam esse tipo de estrutura, elas conseguem mascarar, né? Elas conseguem
burlar ali o sistema imune durante um determinado tempo só. É como se ela estivesse com capuz. Ela chegou lá, consegue proliferar e tal, só que quando o sistema imune reconhece elas, e aí ele começa a produzir anticorpos para poder combater esse processo infeccioso. Mas, no primeiro momento, né, essas células, essas estruturas conseguem proteger a bactéria ali do sistema imune, né, para que as células fagocíticas não cheguem lá e fagocite esse micro-organismo. A diferença básica é que as cápsulas apresentam uma matriz compacta, tá? Seja fortemente ligada à parede celular, e as camadas limosas, que também apresentam função semelhante às cápsulas de proteção e resistência, elas já são facilmente deformáveis e frouxamente ligadas à parede celular. Outras estruturas importantes são as fímbrias e os pílis. Quem lembra aí das funções dessas estruturas? As fímbrias são estruturas de adesão, ou seja, bactérias que têm, né, as fímbrias, elas são mais fáceis de se fixar num determinado ambiente para começar a colonizar, proliferar, tá? Então, as fímbrias, nesse caso aí, é um fator de virulência. Por quê? Porque ajuda ali a bactéria, é bom para a bactéria, não para a gente. Ajuda a bactéria a permanecer mais tempo no ambiente e a proliferar mais tempo, a obter mais nutriente ali, porque ela consegue se fixar em locais rapidamente, tá? Então, as fímbrias são estruturas de adesão celular. Elas podem formar películas em superfícies líquidas, ou seja, elas podem se aglomerar em água, em superfície líquida, eu chamo isso de película, ou elas podem formar aglomerações em superfícies sólidas, aí eu vou chamar de biofilmes. E o pili são estruturas mais longas que as fímbrias e são basicamente estruturas, gente, de transferência genética, tá? Quando a gente for falar já na nossa próxima aula, não, na outra aula, de mecanismos de resistências de micro-organismos, a gente vai ver que o pili ele é importante para o processo de conjugação e transformação, ou seja, são estruturas que vão conectar uma bactéria a outra para que elas possam trocar plasmídios de resistência. Tá? Uma bactéria resistente transferindo plasmídios de resistência para uma bactéria sensível. Tá? Então, são estruturas de transferência genética. Mas também podem funcionar como estruturas de locomoção também, tá? De motilidade. Essa função aí é muito menos utilizada, tá? De motilidade, mas algumas bactérias podem usar o pili para motilidade. Outras estruturas importantes são as inclusões celulares, que nada mais são do que essas bolsinhas, olha, vesículas, tá, presentes nesses organismos, que podem armazenar energia, armazenar água, armazenar monômeros para construir as suas subestruturas. Que monômeros? Monossacarídeos, aminoácidos, nucleotídeos, ou seja, são bolsinhas de armazenamento, tá? Chamadas de inclusões celulares. Vesículas de gás. Aqui é uma estrutura que não é uma estrutura geral, presente em todos os procariotos, tá? É uma estrutura comum em procariotos planctônicos, ou seja, aqueles procariotos que costumam flutuar, vivem em ambiente aquático e são flutuantes, tá? Essas vesículas de gás conseguem manter esses procariotos suspensos ali naquele ambiente, na água. Cílios e flagelos, que são estruturas de quê, gente? Daí todo mundo conhece também, isso a gente viu lá no primeiro semestre, quando a gente falou de citoesqueleto na nossa quarta aula lá no primeiro semestre. Cílios e flagelos são estruturas de locomoção, né? Então, a diferença básica é que os cílios são estruturas menores e, em geral, eles estão presentes em maior quantidade, e os flagelos são estruturas que estão em menor quantidade e estão presentes e são mais alongadas, tá? Então, função, locomoção, tá bom? E também funcionam como um fator de virulência, porque bactérias que apresentam essas estruturas, elas conseguem ter uma locomoção melhor do que bactérias que não têm esse tipo de estrutura. Então, elas conseguem, né, se deslocar para vários ambientes e conseguem também colonizar ambientes diferentes. Então, isso é bom
para a bactéria, não é bom para quem está com a infecção. E, por fim, endósporo. O que é isso? Endósporo também é uma estrutura de resistência, tá? Bactérias, procariotos que formam endósporo são bactérias que costumam ser bastante resistentes. Por isso que material de hospital, né, tem que ser autoclavado. Por quê? Porque eles conseguem resistir, essas bactérias que formam endósporo conseguem resistir a altíssimas temperaturas, acima de 110 graus Celsius, tá? Então, esses materiais eles têm que ser autoclavados para poder matar esse tipo de bactéria. Porque, em geral, gente, as bactérias elas conseguem morrer numa temperatura de 70 graus, 65 a 70 graus, tá? Agora, bactérias que formam endósporo, elas só morrem em temperaturas acima de 127 graus e ainda tem que manter essa temperatura num determinado tempo, que é o que faz o processo de autoclavação, tá? Então, quando é que as bactérias costumam formar essas estruturas? Quando elas estão em um ambiente desfavorável para elas. Quando não tem mais nutrientes, quando não tem água, tá? Quando elas estão num ambiente de carência de nutrientes, de águas, em altas temperaturas, elas criam essa estrutura chamada de endósporo para protegê-las daquele momento. Quando o ambiente melhora, já tem água, já tem comida, já tem nutrientes, já tem todas as condições favoráveis para que ela possa sobreviver, aí ela volta a ser vegetativa, né? Ela libera o esporo e volta a ser vegetativa. Então, o endósporo são formados quando há limitação de nutrientes, ou seja, carência ou depressão de nutrientes ou diferenças muito grandes de temperatura, ou seja, para que a célula, a bactéria possa se proteger, tá? Bom, gente, por hoje, né? Já estourando aqui o tempo, 10h29. É só, tá? E se alguém não tiver nenhuma dúvida, se alguém não tiver nenhum questionamento, a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Estão aí ainda? Ok, professor. Ok, professor. Vocês estão muito quietinhos. Espero logo que voltem, que eu quero ver a agitação de vocês aqui. Bom, gente, então por hoje É o sono, só. professora. Uma boa noite para vocês. Professora, Boa noite, Oi. a senhora não faz exercício, não? Calma, mais para frente, a gente só está começando. Vamos passar exercício sim, vamos ter revisão, tá? Que em geral não. Presencial eu não trabalho com revisão, não passo revisão, não forneço meus slides. Quem foi meu aluno lá no primeiro semestre sabe disso. Mas, né, nessa condição aí delicada, a gente vai fazer exercício e vamos ter também revisão. Tá bom? Não se preocupem que até o dia da prova vocês vão estar aí bem safos nesses conteúdos. Agora vocês têm que... Oi. Professor, a gente consegue baixar o livro que a senhora indicou sobre fisiologia? Eu acho que se vocês procurarem, vocês conseguem. Vocês podem baixar o Tortora, tá? Ou o De Brock. E eu não sei como se a Examais, se vocês conseguem, não sei se tem biblioteca virtual, vocês poderiam perguntar para ver se tem como vocês terem acesso a algum livro virtualmente. Mas acho que se vocês procurarem o PDF, vocês conseguem. Tá? Ele é muito grande, eu tentei mandar, infelizmente eu não consegui. Mas vocês têm bastante material aí na internet que também dá para dar um direcionamento aí nos estudos de vocês. Tá bom? Ok. Então, boa noite, gente, e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite.